Agora com vocês, Cláudio Venâncio no Encontro de Mídias. Falando sobre os importantes nomes do mercado da comunicação. Bom, amigos do Encontro de Mídia, bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer muito grande estar com vocês. Eu estou hoje com Ariane Finavaro, uma dos jovens talentos da mídia brasileira, uma pessoa que tem embora jovem, tem uma experiência muito grande, passando por vários lugares e vivendo esse momento desafiante e inquietante que a mídia brasileira passa, que ela ganha grande relevância e importância de ser cada vez mais competente e talentosa para poder levar as informações para os consumidores. Então, com vocês, eu queria apresentar a Ariane e pedir para ela contar um pouco da sua trajetória do início até aqui. Com vocês, Ariane. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Eu comecei a minha trajetória na Publicis como pesquisa de mídia. Na verdade, antes disso, para decidir me tornar publicitária, a minha tia tem uma pequena agência de publicidade legal e ela resolveu abrir o braço de propaganda. E aí ela me colocou nessa área, e até lá eu queria ser advogada. Então, como eu comecei a entrar em contato com a publicidade e propaganda, e eu atuava tanto na área de mídia quanto produção. E aí eu me encantei, me apaixonei pela profissão e decidi também prestar vestibular para publicidade. E aí passei na Casper Libero e me engajei totalmente com a profissão. Aí decidi que eu queria trabalhar numa agência grande. Mandei meu currículo para todas as agências, todas. Achei um mail de agência e mandei para todas. E por sorte a Publicis me ligou, falando que tinha uma vaga de pesquisa de mídia se eu queria fazer entrevista para ser estagiária. Fiquei muito feliz. A Adriana Almeida, na época que me entrevistou, achei o máximo, porque realmente eu queria trabalhar numa agência grande. Então, entrei na área de pesquisa de mídia, aprendi a manusear todos os softwares. Eu sempre fui uma pessoa muito técnica, gostava de entender os dados, na verdade, entender o que os dados, trazer insights a partir do dado. Então, super me identifiquei, só que eu queria mais, eu queria ir para a parte de mídia, planejamento. E aí, na época, eu estava trabalhando na Euro, que hoje é o Grupo Havas. E eu pedi para o Padilha, que era o meu chefe na época, me passar para a parte de planejamento de mídia, porque eu queria ver as coisas acontecendo. Então, trabalhar todo o planejamento, continuar trabalhando o dado, mas ver os projetos na rua. Aí eu fui crescendo na Euro na época e depois resolvi que eu precisava dar um passo maior e fui para Thomson, ser gerente de mídia na Thomson, atendendo Unilever, que era o meu sonho, atender uma grande marca também. E aí, a Unilever, na verdade, todo mundo fala que é uma escola, porque realmente é um anunciante super técnico, super estratégico, que fala de propósito, pede inovação. Então, eu cresci, me desenvolvi bastante, e depois da Thomson, eu fui para a BTC, atender o segmento automotivo. E aí, o que me encantou na BTC, Havas, era a questão do digital, porque eu já fazia o digital na Thomson, só que eu queria dar um salto. Eu queria realmente trabalhar com performance, integrado com o time de BI, que foi o que a proposta da BTC me proporcionou. E desde lá estou aqui. Então, estou na BTC, entrei lá como diretora, fui crescendo, fui atendendo praticamente todos os clientes aqui da agência. Então, atendi o segmento automotivo, Peugeot, Citroën, depois PepsiCo, atendi também segmento de beleza, Jequiti, varejo, então Pão de Açúcar, Açaí, TIM, e enfim, agora estou com todos os clientes daqui da agência e estou super feliz, com essa oportunidade.
E com esse desafio que eu tenho, que realmente é poder pensar no futuro, né, no papel e no futuro da mídia. Então, como uma das lideranças de mídia aqui da agência, eu tenho esse papel também. E isso realmente é desafiador e gratificante. Olha, eu acho a tua trajetória muito legal, porque eu sou um entusiasta da área de pesquisa de mídia. Acho que todos deveriam começar pela pesquisa de mídia, porque é aquilo que dá um embasamento para tudo que você vier a fazer, você aprendeu e sedimentou na pesquisa de mídia. Infelizmente, hoje a gente não vê uma pesquisa de mídia espalhada por todas as agências. As pessoas... os empresários, de uma maneira geral, não deram ou não dão um espaço muito grande para esta área. O material já chega quase pronto e as pessoas não têm a possibilidade de fazer o que faziam antes. É só você voltar no tempo, no espaço e perceber quanto foi importante na tua formação esse tipo de passagem pela área de pesquisa de mídia. Então eu gosto muito da pesquisa de mídia, acho que a pesquisa de mídia é a base de todo profissional. Quem não tem uma base sólida de conhecimento de pesquisa de mídia não tem muita chance de ser um profissional legal. Então eu queria que você contasse aí dessas agências todas por onde você passou, as experiências todas que você viveu. Fale aí de alguns 3 fatos que marcaram essa passagem jovem que você tem. Acho que o primeiro fato que marcou a minha trajetória foi a mudança, justamente a mudança da pesquisa para a parte da mídia. Porque, querendo ou não, você amplia muito, né, o seu escopo de trabalho. Então, foi um momento na minha trajetória profissional que marcou bastante, porque eu consegui usar o conhecimento que eu já tinha, e na época eu lembro que um dos primeiros desafios que me deram foi: monta uma programação de TV. Aí eu usei todo o meu conhecimento de pesquisa para fazer a melhor programação, olhando todos os KPIs. Então, olhando cobertura, olhando frequência, olhando rentabilidade, e fazer essa análise super cirúrgica para todas as praças, todos os clientes. Então, isso foi me destacando. Então, justamente usar o meu background, o meu conhecimento de pesquisa foi potencializando a minha entrega, né, como mídia, como planejamento. Então, foi um ponto que marcou minha trajetória. Depois, foi o movimento de ir para Thomson, atender Unilever, porque o que mais me encantava em atender esse cliente é que no briefing vinha o pedido: eu quero uma inovação. Aí, quando eu vi esse pedido no briefing, eu já me empolgava, porque eu falei: nossa, eles já estão pedindo no briefing, significa que eles vão querer fazer algo inovador. E aí, um dos projetos que realmente marcou minha carreira a gente implementou muitos anos atrás, era para a marca Seda, que eles estavam lançando uma linha que era o Natural Recharge, que era uma linha mais natural. E aí a gente teve uma ideia de criar uma máquina, né, de recarga para colocar nos metrôs, para as pessoas levarem as embalagens usadas de shampoo para trocar por créditos de celular, porque o nosso público era a classe C. E na época não tinha o WhatsApp, então era muito mais SMS, então a gente dava as recargas. E foi um movimento justamente para falando de sustentabilidade, né, para recolher as embalagens antigas, tinha toda uma inteligência de fidelizar. Então a gente não recolhia só embalagens de seda, recolhia também dos concorrentes, justamente para converter. E quem era cliente Seda, o crédito era o dobro. A gente dava o dobro em recarga. Então, foi uma ação assim que marcou muito a minha carreira, porque eu que liderei, né, a ideia e tudo mais, mas veio um pedido no briefing. E sempre, uma outra coisa que eu admirava, né, na Unilever, é que você tinha que trazer uma ideia, inovação, mas totalmente alinhada com o propósito da marca. Então, você tem que ter um conhecimento estratégico. Então, além da técnica de mídia, da inovação, tem que ter a estratégia alinhada com o propósito da marca. Então, como que essa ação vai ajudar a potencializar branding e também conversão?
Então, foi dos momentos, né, atender esse cliente na Thomson, que marcou muito a minha carreira, a minha trajetória. E eu acho que o terceiro foi a mudança para a BTC, porque aqui, com a liderança da Carlinha Gagliardi, que tem um pensamento muito digital, eu vi uma evolução, porque a gente tinha um pensamento mais voltado para resultado, para performance, para negócio, tinha o time de BI integrado, então era essa evolução que eu queria, né, no pensamento de mídia integrado on e off, mas cada vez mais pautado em resultado de negócio. Então a gente acompanhava com o time de BI todas as métricas, e na época eu atendia Peugeot e Citroën, então a gente tinha as metas de lead, qualificação, e aí eu comecei a entrar mais nessa parte de performance, foco de resultado, mensuração, que eu acho que é um dos caminhos atuais. Então, cada vez mais, a mídia é pautada em resultado de negócio. Então, tem toda a criatividade, tem toda a parte estratégica, mas como eu tenho que mostrar como isso vai realmente potencializar vendas e os KPIs que cada uma das marcas e anunciantes tem. Muito legal. A escola da Unilever é uma coisa tradicional e importante na vida de todos nós. Um dia que nós estivemos almoçando, eu vou te contar um pouco da minha vida com a Unilever. Legal. Lá atrás, bem lá atrás, eu fui contratado pela Lintas, e a Lintas era a agência da Unilever, para fazer um trabalho de levantamento das atividades dos concorrentes, porque não existia. Eu montava o plano de mídia ao contrário, depois de exibido. A partir dali, eu passei a ter uma visão mais espacial do que da representatividade do Brasil, porque à época não se tinha potencial de consumo, não se tinha população por estados, não tinha nada. E a Lever tinha essa preocupação, porque a Lever sempre foi, a Unilever hoje, né? Sempre foi um anunciante muito exigente, não só na área de mídia, mas em todas as áreas. Então, é uma coisa muito legal. Acho que a Lever foi importante na vida de todos nós. Bom, então, para encerrar, eu queria que você falasse um pouco do momento que nós estamos vivendo e os próximos passos. Como é que vai ser essa loucura de cada vez mais se aproximar desse consumidor das mais variadas formas? Eu acho que eu até já introduzi esse tema na resposta anterior, porque hoje, cada vez mais, a gente tem que ter uma mídia pautada em resultado de negócio, então mostrar, né, para os clientes a efetividade de cada investimento, e isso não só para o digital, então acho que o desafio é o papel também, como que a gente traz cada vez mais métricas para offline, então a gente tem estudos de brand lift, a gente tem o Media Mix Modeling, então como que a gente traz mais ciência, né, para a mídia, sem deixar de lado a criatividade e a inovação, porque a gente sabe que tem um trabalho muito forte de branding, né, e performance, que os dois caminham juntos, então a gente nunca pode deixar focar só em um lado e deixar o outro descoberto. Então, realmente é um plano cada vez mais integrado. O que eu imagino para o futuro é que o mídia, ele tem cada vez mais um papel estratégico, porque ele precisa entender profundamente do negócio da marca, do propósito, porque o propósito de marca é fundamental para gerar essa conexão, para trazer essa diferenciação, agregar valor. Então, o mídia tem que entender isso e, dentro da estratégia proposta, como que eu potencializo isso? Porque isso vai trazer relevância, isso vai ajudar, né, no processo de decisão pela minha marca. E, lógico, trabalhar cada vez mais a parte de performance, de resultado, de eficiência, com os modelos de ROI. Então, eu vejo um mídia trabalhando cada vez mais integrado com BI. Eu acredito até que no futuro esses dois perfis vão caminhar juntos, senão será uma coisa só, porque não existe mídia que não tenha esse perfil analítico, pautado em dados, porque hoje o mercado é pautado, né, as análises, os insights têm que ser cada vez mais pautadas em dados, então eu vejo esse cruzamento, né, mídia BI,
mas sem deixar a parte criativa, a parte estratégica de lado. Então, acho que esse é realmente o caminho, né? O futuro da nossa profissão. E realmente é cada vez mais desafiador, porque você tem que ter uma visão holística, né, de tudo, e também não deixar de ser técnico, de ser analítico. E assim, os bons terão que ter essa visão total. Eu acho que uma possibilidade do mídia, né, cada vez mais se destacar e ter um papel relevante na comunicação e no negócio das marcas. Penso igual a você. Eu gostaria de ter 18 anos para começar tudo de novo, mas agora já não dá mais. Então, agradeço a você o nosso papo aqui de 15 minutos, que foi excelente. Nós ficaríamos aqui muito mais tempo. Muito obrigado. Que você continue na sua carreira em ascensão o tempo todo. Obrigada pela oportunidade e conte comigo para o que precisar. Estou aqui. Tá bom. Muito obrigado. Amigos do Encontro Mídias, tchau, até a próxima. Obrigado. Tchau, obrigada. Tchau. Uma produção Compasso Colab.